Paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer estar com vocês novamente nesse culto de celebração com a família. Gostaria que você chamasse toda a sua família, pegue suas harpas, suas bíblias e vamos adorar ao Senhor. Aproveitando que nessa noite eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dos louvores, através da palavra. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de toda a eternidade, nós queremos te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos diante da tua presença para celebrar junto com as nossas famílias esse culto de adoração a ti. Nós queremos te entronizar, pedir que a tua bênção esteja sobre cada lar, cada irmão que está em conexão conosco, cada irmão que está acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoar e que nessa noite o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. É o que eu te peço, suplico e agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora nós vamos ouvir alguns louvores com o nosso grupo de louvor. Nós vamos cantar com todos os irmãos o hino 108 da nossa harpa cristã. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso andar, e com Ele então nos céus nós iremos a paz gozar. Temos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Temos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar. Inimigo ao combater, o Evangelho anunciar. Temos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim. No caminho a luz verás, e do céu ao seu enfim. Temos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Cante comigo assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
adorar a Ele. Cante comigo assim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Dê o seu melhor louvor, cante comigo. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber conhecer de Deus, quão insondáveis, cante, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Se tem adorador aqui, levante suas mãos e cante a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra todo sempre, pra todo sempre. A Ele a glória, a Ele a Aleluia. Será que você pode tirar um minuto para adorar ao Senhor? Para dizer como Ele é maravilhoso, como Ele é grande, como Ele é lindo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Vamos adorar a igreja. Porque Ele vive. Cante comigo. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Cante comigo. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos adorar, cante comigo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Nós adoramos a esse Deus. Pode tudo faltar, mas o Senhor não te abandona. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer do seu filho, todavia o Senhor não esquece de você. Então adore esse Deus. Se alegre nele, se alegre na presença dele. Vamos adorar mais uma vez. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante suas mãos, vamos adorar ainda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos adorar essa igreja, cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Como é bom adorar o nome do Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ama. É esse Deus que nós servimos. Você pode adorar a Ele nesse momento? Amém.
Amém. Que Deus abençoe. É sempre bom a gente poder ouvir louvores que edificam a nossa alma. Eu gostaria de pedir que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa falar através da sua palavra. Curve a sua cabeça e junto comigo ore. Senhor, nós te louvamos, agradecemos por esse período de louvor, de adoração que foi tributado a Ti. Agora, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada família que vai ouvir a Tua palavra, que sejamos alvo da Tua glória, da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco, é o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no Teu nome. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos na carta de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 22 até o verso 26, que eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Diz assim: Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada, e a Escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu vou repetir o versículo de número 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Querido, eu gostaria de colocar o tema dessa palavra, dessa noite, como a fé que transforma em ação. A gente começa a ler esse texto de Tiago e parece que ele entra em contradição com um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Parece, irmãos, que os dois textos, parece que eles entram em choque, mas na verdade não. Eles se completam e eles acabam dizendo a mesma coisa, Quando a nossa fé é cultivada pela palavra de Deus, ela não é uma fé estática. Ela gera projetos, ela gera ações, ela gera ações e também culmina em bênção. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios que a fé não vem pelas obras, na verdade, tudo que você vai receber referente à salvação é graça, é favor e merecido. Você não pode comprar a salvação. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto de Tiago que a fé, para que seja uma fé genuína, ela tem que gerar obras, tem que gerar ação. E aí me faz lembrar aquele texto lá em Marcos capítulo 5, verso 25 até o 34, quando conta a história da mulher do fluxo de sangue. É interessante que essa história conta que a mulher fazia 12 anos que ela estava com uma hemorragia, sofrendo muito. E a Bíblia diz que acarretou alguns problemas na sua vida, A gente crê que primeiro criou uma crise social, porque essa mulher, para os judeus, a pessoa que tinha esse tipo de enfermidade era considerada imunda.
ela não podia ter um convívio social porque ela era colocada separado, ninguém podia estar na casa dela, ninguém podia visitá-la, nem mesmo a sua família. A gente entende que ela também teve uma crise financeira porque a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto possuía tentando ser curada, mas na verdade a sua situação só piorou, ou seja, ela não tinha como recolher mais dinheiro, porque não podia trabalhar, e também um pouco que tinha, ela perdeu. Nós entendemos que criou uma crise espiritual também, porque ela não podia exercitar sua fé nas sinagogas, ela não podia exercitar a fé nos cultos, ela não podia estar em oração com os irmãos, porque ela não poderia frequentar o templo, nem as casas, nem as sinagogas. E a gente entende que, por final, tudo isso acabou culminando numa crise depressiva, porque ela tinha que viver isolada, ela vivia de doações pela sua família e de amigos, e ela se sentia uma pessoa inútil, sem esperança. Agora, olha o que a fé dessa mulher gera, e é o que eu quero confrontar com os irmãos, o que diz aqui em Tiago. Primeiro, ela, com as informações que ela tem, ela começa a criar atitudes e formar um plano para resolver a situação dela. Primeiro, ela sabe quem é Jesus. Segundo, ela sabe o que Jesus pode fazer. E terceiro, ela sabe aonde encontrá-lo. Com esses 3 itens, ela pega e ela toma uma atitude. Ela entende que para se chegar até Jesus, existiam alguns obstáculos, mas ela coloca que desistir não seria uma opção. Não seria uma opção. Então ela sabe que a solução dela, a solução para o problema dela está em Jesus. E aí que a gente pega que a fé supera os obstáculos. Essa mulher, ela começa a agir com fé. Muitas das vezes, queridos, nós nos deparamos em circunstâncias aonde nós vamos olhar a situação ao nosso derredor e nós vamos ver muitos obstáculos. E aí que a nossa fé tem que entrar em ação. Que esses obstáculos não sejam opositores para que nós possamos caminhar. Mas como essa mulher fez, nós possamos traçar um caminho e com fé avançar. Ela pega e sabe que o fato de tocar em Jesus não era apenas suficiente. Até porque a Bíblia diz que tinha uma grande multidão cercando Jesus. Então, por certo, muitas pessoas também tocaram em Jesus. Mas a virtude de Jesus só saiu para aquela mulher. Porque ela entendia que para receber a cura, ela precisava tocar em Jesus de forma diferente. Tocar em Jesus de forma diferente. Saber que em Jesus estava a expectativa, em Jesus estava a confiança, em Jesus estava a solução. E ela vai com muita fé, toca em Jesus crendo que vai ser curada. O texto que trata desse assunto diz que antes dela sair, ela coloca no seu coração e diz: se eu tão somente tocar em Jesus, eu vou ser curado. A fé faz isso, ela visualiza algo que ainda não existe. E a Bíblia diz que a fé é a firme convicção, a certeza das coisas que você não vê, mas espera. E ela entende que precisa tocar em Jesus de uma forma diferente e por consequência dessa fé e por consequência também da sua ação, ela sentiu a cura instantaneamente. A Bíblia diz que ela foi curada instantaneamente e Jesus, quando vê que alguém tocou nele, ele pergunta: alguém me tocou? Os discípulos ainda questionam: Senhor, como alguém te tocou? Nós estamos no meio de uma multidão, o Senhor está sendo pressionado pela multidão, com certeza muitas pessoas te tocou. Jesus fala:
alguém me tocou de forma diferente. E isso que eu quero chamar a atenção, porque quando Jesus sente a virtude sair, quando Jesus sabe que uma pessoa determinada estava tocando nele, uma pessoa que saiu de casa com propósitos definidos de receber algo da parte do Senhor, ele sente tocar. A Bíblia diz que a virtude, o poder sai na mesma hora e ela é curada. A Bíblia diz que Jesus ainda confirma e determina para essa mulher, ele diz assim: vai em paz e fica livre desse teu mal. E aí a gente pode entender que a fé que gera uma atitude pode nos levar à bênção. A Bíblia fala, queridos, no livro de Lucas, no capítulo de número 15, uma história muito conhecida do filho pródigo. É uma história muito conhecida, mas o que me chama a atenção é que, assim, depois que o filho pródigo, ou o filho mais novo, ele pede para o pai a sua herança, ele recebe essa herança. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, gasta tudo de forma dissoluta, né? sem nenhum cuidado. E a Bíblia diz que quando acaba seus recursos, ele começa a passar fome, ao ponto, irmãos, dele ir cuidar de porcos, né, para poder comer os restos das comidas daqueles porcos. A Bíblia diz que a situação daquele jovem era muito degradante. Mas olha que interessante, aquela situação gera no coração uma indignação, mas também gera um arrependimento, e a fé que ele tem lhe motiva a criar uma estratégia e também uma atitude. No capítulo de Lucas 15, no verso 18 ao 20, ele diz assim, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lá, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do seu pai. Olha que interessante o que a fé faz. Esse rapaz, ele tinha tudo para talvez não querer voltar à casa do seu pai. Uma que ele pediu antecipadamente a herança. A herança não se dava antes. A herança só se era compartilhada após o falecimento da pessoa que era o mandatário. O pai abre uma exceção, dá a parte para ele. A outra coisa é que ele sai e vai para um lugar muito distante, que ele não quer mais vínculo nenhum com a casa do pai. E ele vai para um lugar distante, para outros costumes, para outras culturas. E quando ele perde tudo, ele entende que ele cometeu um erro muito grande, mas através da fé que ele tem, ele cria uma expectativa e ele mesmo já monta até o discurso que ele vai fazer. Olha que interessante o trabalho da fé. Ele não sabia, no coração dele, ele não sabia se o pai ia aceitá-lo ou não, mas ele já cria um discurso. Ele fala: olha, pai, eu vou chegar até meu pai e vou falar: pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele prepara o discurso e sai em direção à casa do pai. E nós, irmãos, precisamos entender e fazer da mesma forma, não das atitudes do filho em relação à herança, mas da atitude de quando nós estamos em situações difíceis, usar a fé que esse filho teve, de criar uma expectativa, criar uma esperança, visualizar algo que ainda não existe, como ele tinha ainda, ele tinha no coração a certeza que ia chegar, ia poder falar com o pai e o pai ia lhe perdoar.
É bem verdade que a expectativa dele era apenas de ser um servo. Mas quando ele chega de frente para o pai e ele fala esse discurso que ele já tinha ensaiado, não sei quanto tempo ele ensaiou, o pai fala: não, você não pode ser meu servo, você é o meu filho amado, é o filho que eu tinha dado como morto, mas reviveu. Então o pai o recebe de forma amorosa, coloca de novo ele compartilhando das bênçãos da herança. E olha que interessante é que nesse contexto dessa história, Deus abençoa muito mais além daquilo que ele imaginou. Ele recebe a herança, ele recebe a roupa, ele recebe anel, ele recebe sapatos que eram somente dados para as pessoas que faziam parte da família. E ele é reintegrado novamente na família, algo que ele sabia que por direito ele não tinha mais. Ele já tinha recebido a herança. E nós precisamos entender, querido, que quando nós agimos com fé, quando nós fazemos como a mulher do fluxo de sangue, que ela não tinha mais nenhuma expectativa, mas ela visualiza que Jesus é a solução, ela vai até Jesus, toca em Jesus. E de uma forma diferente, Jesus sente o poder, a unção descer e ela ser curada. E esse rapaz que a Bíblia chama, não tem nome, mas chama de filho pródigo, ele quando retorna para a casa do pai, ele cria apenas uma expectativa de poder trabalhar na fazenda do seu pai para se alimentar. Ele estava falando de algo de subsistência. Pai, eu quero apenas sobreviver. O pai fala: não. Além disso, eu vou te reintegrar novamente à família. Você vai ter direito à herança. Tudo que é meu é seu. Ou seja, ele sai da posição de servo e vai para a posição de dono. Então, a fé, ela nos faz isso. A fé, ela nos faz trilhar por caminhos que ainda não existem. É a fé no sobrenatural. E aí eu queria concluir dizendo, queridos, que assim como o Tiago cria esse questionamento no capítulo 2, no verso 22, nós vemos que ele, assim como ele cria esse questionamento sobre a fé e obras, ele fala: me fala da sua fé sem obras, que eu vou falar da minha fé com obras. A gente chega à conclusão que toda fé, ela tem que ser seguida de atitudes. Que toda fé tem que ser seguida de ação, de obra, porque se não for assim, é uma fé falsa, é uma fé morta, é uma fé sem utilidade. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente acaba entendendo muito isso, irmãos, porque assim, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados de dentro para fora e nós nos tornamos uma nova criatura. A nossa fé ela começa a crescer, ela começa a amadurecer, e é impossível você ver pessoas precisando, circunstâncias difíceis de pessoas e você ficar apático. Você vai se envolver, você vai orar, você vai ajudar, você vai fazer, e a fé ela vai te mudar, ela vai gerar obras, ela vai fazer com que você seja um cristão melhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que você guarde essa palavra, que você possa ser uma ferramenta de utilidade no reino de Deus, que você possa dar ouvido àquilo que Deus tem para você. Eu gostaria de convidar você nesse momento para orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, uma palavra rápida, mas eu tenho certeza que atingiu a muitos corações. E que nessa noite, Senhor, cada um de nós, que possamos, Senhor, ser verdadeiramente, trabalhar, Senhor, a nossa fé, mas que a nossa fé possa gerar obras,
frutos e que os nossos frutos permaneçam no Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que quando nós entramos no reino, Senhor, é para trabalhar na tua seara, é para trabalhar no teu reino, que cada pessoa, Senhor, possa ter essa visão, possa, Senhor, enxergar no seu amanhã através da fé, Senhor, coisas e circunstâncias que podem fazer, não só para o seu reino, mas para a sua família, para a sua vida secular, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, apenas alguns avisos. Todo dia, à meia-noite, nós estamos na campanha de oração. Então venham orar, venham participar. E eu gostaria de convocar, irmãos, segunda-feira agora, dia 29, né? Amanhã, o Brasil inteiro vai estar fazendo, o Brasil inteiro que eu digo, as igrejas, né? Alguns políticos que são cristãos, os pastores, está sendo divulgado nas redes sociais. Nós estaremos fazendo, irmãos, um jejum especial pela nossa nação. Então eu gostaria, você que quer participar, né, a partir da meia-noite de domingo, você já começa a contar. Então já coloca diante do Senhor: olha, Senhor, esse jejum não é para mim, é para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o Senhor acabar com a maldição que está sobre a nossa nação, acabar com essa pandemia, para que o Senhor guarde aqueles que estão internados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando trabalhar, enfim, que o Senhor entre com uma providência. Então, convoco você a participar desse período no dia 29, nessa segunda-feira, nesse jejum nacional. E todo dia, à meia-noite, nós temos a campanha de oração no nosso Instagram. Quinta-feira é o último dia da nossa campanha, 12 quintas-feiras de clamor para 12 meses de vitória. Então, participe. Você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, né? Dá o like, compartilha com os amigos, com a sua família, que isso nos ajuda muito, tá bom, querido? Que Deus em Cristo te abençoe, tenha uma semana abençoada, que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre, todos confirmem. Amém. Fique com Deus e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.
Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Aleluia! Aleluia! Como é bom adorar ao Senhor com alegria.